Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma ressonância magnética do crânio, cortes no plano axial, aqui T1, aqui T2. A alteração é muito evidente, aqui no polo anterior do lobo temporal esquerdo. Você observa essa imagem cística, bem delimitada, subcortical, o córtex está aqui, subcortical, que apresenta hipossinal em T1 e hipersinal em T2, semelhante ao líquor. Detalhes a serem observados nessa lesão. Veja que há um edema na substância branca adjacente à lesão. Veja que há um afilamento do córtex. A lesão é subcortical, é na substância branca subcortical, mas há um afilamento do córtex adjacente aqui, anterior. Compare esse córtex, essa faixa fininha de córtex, com este córtex aqui, que é o normal. E veja aqui esse ramo da artéria cerebral média fazendo uma certa deformidade exatamente nesse córtex afilado. Veja aqui o ramo da cerebral média, veja que aqui ele está até um pouquinho dilatado, um pouquinho ectásico. Então, esses detalhes são muito importantes para esse diagnóstico. Sempre que você tiver uma lesão cística no lobo temporal, você tem que suspeitar da possibilidade de uma neoplasia cística. Entre elas, por exemplo, o gangroglioma, o gangrocitoma e o DINET, são as três principais. Entretanto, já adianto para vocês que não é o caso de tumor aqui. Veja aqui no FLAIR, você veja a lesão, veja que há um edema na substância branca adjacente à lesão. Aqui no FIESTA, você vê que a lesão é exatamente igual ao líquor, a intensidade sinal é exatamente igual ao líquor. Então, o conteúdo da lesão, conteúdo interno da lesão, é líquor. E observe aqui a deformidade e observe aqui o vaso adjacente a ela. Aqui na difusão, veja que ela mantém a intensidade de sinal semelhante ao líquor. Então isso tudo é muito importante. E aqui você observa também que há o afilamento e a deformidade do córtex adjacente à lesão. Aqui uma sequência TOF de angiorressonância, você vê aqui o vaso, né? Um ramo da artéria cerebral média passando aí adjacente, colada à lesão, e aqui o T1 pós-contraste mostrando esse mesmo vaso. Então, esses detalhes que a gente viu, o córtex afilado, a deformidade do córtex, o vaso ali adjacente ao cisto e o edema, são importantes para esse caso. Veja aqui na reconstrução coronal, veja a lesão cística, veja o afilamento do córtex, veja que ela é subcortical, o córtex está afilado e o vaso está aqui. Aqui, com contraste, veja o vaso fazendo a deformidade no córtex, que encontra-se afilado, e subjacente a isso, o cisto. Aqui na reconstrução sagital, a mesma coisa. Então temos o diagnóstico de espaço perivascular alargado do polo anterior do lobo temporal. Alguém pode questionar, falar, olha, mas espaço perivascular alargado, espaço de Virchow-Robin, classicamente é descrito como não tendo edema ao redor, não tendo gliose ao redor, e aqui tem. Veja, esse conceito ele não é completamente correto. Ao redor do espaço de Virchow-Robin pode haver gliose. Na histopatologia, a gente consegue ver isso com muita frequência. Uma gliose, às vezes até uma gliose piloide ao redor do espaço de Virchow-Robin. E pode apresentar hipersinal em T2 e FLAIR. E, classicamente, o espaço perivascular alargado do polo anterior do lobo temporal apresenta edema, às vezes até edema bastante extenso. Este aqui é um edema leve, pequeno, mas ele pode apresentar um edema bastante extenso. Não se assuste com isso. Isso não invalida o diagnóstico do espaço de Virchow-Robin. Outra coisa interessante é que no espaço de Virchow-Robin, você fazendo cortes muito finos, você consegue ver o vaso passando dentro do espaço.
Mas neste caso, de espaço de Virchow-Robin alargado do polo anterior do temporal, o que passa é um ramo da artéria cerebral média, mas é fora do cisto, adjacente ao cisto. E esse córtex afilado e deformado aqui no polo do temporal, ele está presente na maioria dos casos dessa lesão, ok? É importante reconhecer esses sinais, é importante reconhecer essa lesão para não confundi-la com tumor cerebral, com ganglioma, com DINET, com nenhum desses tumores, ok? Então, essas são as características típicas dessa lesão. A maioria dos casos que a gente tem visto apresenta essas características. Esse córtex afilado, esse vaso deformando aqui, esse córtex exatamente nessa região. Temos visto casos até com edema mais acentuado do que este. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.